queridos, sejam todos bem-vindos a mais um dia precioso desse estudo maravilhoso sobre autoridade espiritual. Eu tenho certeza que você tem sido grandemente edificado aí do outro lado, amém? Nós começaremos falando sobre o abuso de autoridade e a disciplina governamental de Deus. A autoridade delegada deve glorificar o nome do Senhor. Depois de mais de 30 anos vagando pelo deserto, o povo de Israel tornou a esquecer as lições aprendidas com a rebelião. Quando chegaram ao deserto de Zim e não acharam água, tornaram a discutir com Moisés e Arão, agredindo-os com palavras muito desagradáveis. Deus, porém, não se zangou com eles. Simplesmente ordenou que Moisés pegasse a vara e falasse à rocha, para que pudesse dar água. Moisés pegou a vara, símbolo da autoridade de Deus. Contudo, estava tão tomado de ira que chamou o povo de rebelde e depois, ignorando a ordem de Deus, bateu na rocha 2 vezes com a vara. Errou, mas mesmo assim, a água jorrou da rocha. Em razão disso, Deus repreendeu Moisés. Como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Isso queria dizer que Moisés não colocara Deus à parte de si mesmo e de Arão. Ele representara Deus indevidamente, pois agira seguindo o seu espírito, não o do Senhor. Desse modo, ele falara de maneira equivocada e de forma igualmente errada, ferira a rocha. Deus repreendeu Moisés, como que dizendo: vi meu povo com sede e quis lhe dar água para beber, porque você os repreendeu. Deus não reprovou o povo, e sim Moisés. Desse modo, Moisés deu ao povo de Israel uma impressão errada de Deus, como se Deus fosse violento, vingativo e desprovido de graça. Queridos, ser autoridade é representar Deus. Seja na ira, seja na misericórdia, uma autoridade sempre deve ser como Deus. Se em tal posição fizermos alguma coisa errada, devemos reconhecer que essa atitude é nossa. Jamais devemos envolver Deus em nossos erros. Como Moisés representou mal o seu Senhor, ele tinha de ser julgado. Se uma pessoa em posição de autoridade representa Deus de modo errado e não admite o seu erro, o Senhor terá de se defender. Assim, Deus mostrou ao povo de Israel que aquela fora uma atitude do próprio Moisés, não dele. É verdade que o povo havia murmurado e que talvez a sua atitude fosse, sim, uma atitude rebelde. Deus, porém, não o julgou. Como pôde Moisés ser tão impaciente, julgando-os antes que Deus o fizesse e falando colericamente, sem controle? Essa atitude foi exclusivamente de Moisés, como também foi a sua ira, mas provavelmente o povo de Israel ficou com a impressão de que a atitude e a ira eram de Deus. E por isso, Deus precisou eximir-se de culpa, separando-se de Moisés e Arão. Tomemos o cuidado de jamais responsabilizar Deus pelo fracasso humano, dando a impressão errada de que Ele está expressando a sua atitude por meio de nós. Quando houver alguma atitude errada, Deus tornará clara a sua inocência. Supõe-se que uma autoridade delegada deve administrar os eventos em nome de Deus. Se ficarmos zangados, confessaremos que essa ira é nossa, não do Senhor. É preciso haver separação. Coisa terrível é misturar as nossas atitudes com as atitudes de Deus. Somos muito propensos ao erro. E em consequência disso, sempre que errarmos, devemos reconhecer imediatamente que o erro é nosso.
Assim, não daremos mau testemunho do Senhor e não cederemos nenhum terreno ao mal, nem cairemos nas trevas. Se confessarmos logo, Deus não precisará se defender e ficaremos livres de cair sob a sua mão governamental. Ser autoridade delegada é um assunto sério. Em consequência do incidente acima, Deus anunciou que Moisés e Arão não teriam permissão de entrar em Canaã. Devemos temer e tremer quando dirigimos os assuntos divinos. Israel rebelou-se contra Deus muitas vezes, mas ele foi paciente para com o seu povo. Moisés e Arão, ao contrário, cometeram um erro e não tiveram permissão de entrar em Canaã. Isso é prova da seriedade, da autoridade delegada. Deus é mais severo com aqueles que o representam. O Senhor também disse: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Realmente era um belo quadro. Moisés, Arão e Eleazar subindo juntos o monte Hor. Todos foram obedientes a Deus, aceitando humildemente o julgamento divino. Nem sequer oraram, pois conheciam Deus. Arão sabia que seu dia havia chegado. E Moisés também estava consciente do próprio futuro. Deus ordenou a Moisés que realizasse a troca, uma vez que junto às águas de Meribá, esta fora também a personagem principal. Vendo como Arão partia, Moisés ficou sabendo como também partiria. Ao ser despido de suas roupas santas, Arão morreu. Pessoas comuns, elas não morrem quando se lhes tiram as roupas santas, mas Arão sim, porque a sua vida era mantida pelo serviço. Querido, isso nos faz compreender que a vida de quem serve a Deus acaba quando acaba o serviço. Muitos anos se passaram desde então, mas o juízo de Deus não foi alterado. Finalmente, ele agiu com Moisés da mesma maneira que agira com Arão. Convocou Moisés ao Monte Nebo, onde morreria, apesar da sua fidelidade de muitos anos. Antes da sua morte, Moisés abençoou o povo de Israel com um hino, mas não pediu que fosse poupado da sentença que recebera. Ele também se humilhou sob a poderosa mão do Senhor. Ele que representara a autoridade de Deus e que obedecera por toda a sua vida, exceto naquela ocasião em Meribá, em consequência disso, não teve permissão, já idoso, de entrar em Canaã. Nada é mais sério, nem considerado com maior severidade, que a atitude equivocada de uma autoridade delegada. Toda vez que exercemos a autoridade, devemos pedir para ficarmos unidos com Deus. Se houver algum erro, devemos rapidamente separar de Deus esse equívoco a fim de que não incorremos no seu julgamento. Antes de decidir qualquer coisa, procuremos saber o que Deus pensa. Somente depois disso é que podemos agir em nome dele. Moisés não podia declarar que aquilo que fizera junto às águas de Meribá fora feito em nome do Senhor. Não, não sejamos tolos, mas aprendamos a temer e tremer diante de Deus. Não julgue com leviandade, controle o seu espírito, controle a sua boca, especialmente no momento da provocação. Porque o governo de Deus, querido, jamais, jamais poderá ser ofendido. Que Deus te abençoe. Andréa Rocha estará na Igreja da Graça de Criciúma, em Santa Catarina.
Dia 26 de julho, sábado às 17 horas, na reunião de mulheres. E no domingo, dia 27 de julho, às 8 horas da manhã. A Igreja da Graça fica na Rua Miguel Patrício, número 300, bairro Próspera. Em Autoridade Espiritual, você encontra lições sábias tiradas da Bíblia que o ajudarão a solucionar muitos problemas e entender questões relacionadas com o importante tema da obediência à autoridade. E o Shopping do Povo traz para você uma promoção imperdível. Livro Autoridade Espiritual por apenas R$ 9,90 mais o frete. Em caso de compras acima de R$ 99,00, incluindo o livro, o frete é grátis. A parceria do Shopping do Povo e Recado do Coração de Deus vem para abençoar a sua vida e fazer você crescer na presença de Deus. Ligue agora, acesse nosso site ou visite uma de nossas lojas.